Fala galera, tudo beleza? Tô de volta aqui, professor William Dornella, para a gente continuar falando da nossa Base Nacional Comum Curricular, especialmente da resolução número 2, tá? Lá do Conselho Nacional de Educação, por meio do Conselho Pleno, que vai trazer pra gente aí, que vai instituir, né, a Base Nacional Comum Curricular para todos os sistemas de ensino que então ofertam esse nível e também das modalidades correlatas a esse nível de educação. Gente, ficar atento então, porque no bloco anterior nós falamos, e aí eu expliquei bastante para vocês o que significa base, né? Porque a gente tem um país muito grande, precisa ter uma perspectiva mínima ali para todos, que hoje a gente nem fala mais isso, né? A gente chama de aprendizagens essenciais e não mais conteúdos mínimos. Mostrei para vocês que a Base Nacional Comum Curricular ela vale para todos os sistemas de ensino, seja ele público ou então privado. Falamos o que é competência e também o que é habilidade e que a Base Nacional Comum Curricular ela traz ali 10 competências gerais para toda a educação básica. E aí nós esmiuçamos cada uma delas para fazer com que o seu entendimento ele seja efetivo. Não foi isso? Pois é. Agora a gente vai continuar um pouquinho mais agora falando sobre a organização e o planejamento da nossa Base Nacional Comum Curricular. Tudo bem? E depois a gente vai adentrar lá nas áreas do conhecimento. Olha lá, galera. A Base Nacional Comum Curricular, ela é uma referência nacional para os sistemas de ensino. Então, os sistemas de ensino têm que seguir a nossa base? Sim. Por isso ela é tida a partir, então, dessa ideia e desse apontamento, viu? Por isso, então, a gente precisa ficar muito atento a essa característica. Bom, para as instituições ou redes escolares, tanto as públicas quanto as privadas de educação básica. E aí, gente, independente do sistema, se é federal, se é estadual, se é distrital, se é municipal, para construírem ou revisarem os seus currículos. A Base Nacional Comum Curricular ela deve fundamentar a concepção, a formulação, a implementação, a avaliação e a revisão dos currículos e, consequentemente, das propostas pedagógicas. Ou seja, eu vou mudar o currículo da escola? Sim, mas consequentemente o PPP. Não adianta a gente ter ali só a mudança de repente uma ou outra coisa, só a mudança ali pensada então a partir de uma característica ou então pensada a partir de um apontamento específico, sendo que a gente não vai e traz alterações ou mudanças pensadas sobre então a proposta pedagógica. Então é currículo e PPP, beleza? Currículo e projeto político pedagógico. Bom, gente, contribuindo desse modo para que a gente possa articular tanto as políticas quanto também as ações educacionais no âmbito de todos os entes federados, tá? Galerinha, especialmente em relação à formação docente, a avaliação da aprendizagem, a definição dos recursos didáticos, dos critérios relacionados à infraestrutura adequada, do seu pleno desenvolvimento da oferta da educação de qualidade. A ideia é justamente esse apontamento. A implementação da nossa BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, ela deve superar todas as vezes que a gente fala superar, a gente vai e traz uma característica, uma ideia, mais um apontamento e mais uma perspectiva de situações em que eu vou superar algo ruim e a fragmentação não é algo bom. Por isso eu vou superar a fragmentação das políticas educacionais. E o que é isso, gente? Existem muitas políticas que são, assim, só vale para aquele estado, e aí ele até se desenvolve mais educacionalmente. Tem muita política que só é daquele município, que é boa, tem outra ali que é ruim. Vamos superar tudo isso aí e vamos criar um sistema nacional de educação. Eu não quero um padrão, tá? Eu não quero assim, todo mundo tem que fazer desse mesmo jeito aqui, ó. Todo mundo tem que seguir exatamente o que aqui está previsto, aquilo que está descrito. Não, isso eu não posso fazer. Eu não quero criar padrão. Eu não quero homogeneizar as decisões. De jeito nenhum, tá? Eu quero criar heterogeneidade. Eu quero falar o seguinte, todo mundo tem que ter no mínimo isso, porque isso aqui é essencial, que é o que está na base. Mas todos os sistemas de ensino têm autonomia, tá? E a ideia, gente, é não criar um sistema de ensino melhor ou querendo se aparecer ali mais que o outro. Não, a gente quer proporcionar autonomia e a gente quer buscar qualidade para todos. Por isso os regimes eles devem ser então de colaboração, tá bom? Vamos para mais? Olha lá, ó. Gente,
Da Base Nacional Comum Curricular, do currículo e também da proposta pedagógica. Então vamos lá dentro dessa ideia quando a gente fala assim. As propostas pedagógicas das redes de ensino, galerinha, elas devem então ser executadas para que se tenha a participação dos docentes, tá? Para que no momento em que eles vão fazer a elaboração dos seus planos de trabalho, isso seja coerente com a proposta pedagógica. O que é esse plano de trabalho? Gente, o plano de trabalho é o plano de ensino. Quando o professor vai elaborar lá o seu plano de ensino, esse plano de ensino ele tem que estar coerente com o PPP. Porque assim a gente vai conseguir levar um entendimento mais efetivo dentro de cada uma dessas características, ok? Olha lá, galera, as propostas pedagógicas e os currículos devem considerar as múltiplas dimensões dos estudantes. Ou seja, os estudantes eles não são só uma ou só outra dimensão, mas são várias, visando ao seu pleno desenvolvimento, na perspectiva de efetivação de uma educação integral. Ou seja, de formação completa do indivíduo. Toda a proposta pedagógica, todo o plano de trabalho que precisa ser desenvolvido deve nos levar exatamente isso aqui, ó, ao desenvolvimento dessas múltiplas dimensões do indivíduo, então, dentro da sua perspectiva mais ampla. Os currículos escolares relativos a todas as etapas e modalidades da educação básica devem ter a Base Nacional Comum Curricular como uma referência obrigatória. Então, eu não posso, eu sou do sistema de ensino X, eu não vou seguir a base, não. Tem que seguir a base, ela é uma referência para todos, é obrigatória. E vai ser definida pelas instituições ou pelas redes escolares de acordo com a LDB, as diretrizes curriculares nacionais, o atendimento das características regionais e locais, segundo as normas complementares estabelecidas pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino. Galerinha, os currículos da educação básica, eles têm como referência a Base Nacional Comum Curricular e devem ser complementados em cada instituição escolar e em cada rede de ensino, no âmbito de cada sistema de ensino por uma parte diversificada. As quais, gente, não podem ser consideradas dois blocos distintos. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, que tem lá na LDB, e aqui essa resolução ela vem ratificar essa ideia. O currículo, ele é composto da Base Nacional Comum, que é o que a gente está falando aqui nessa resolução, mas a Base Nacional Comum, gente, ela é a aprendizagem essencial. Só ela é muito pouco, não é? A pessoa aprender só português, só matemática? Não. Eu preciso enriquecer a base, complementar a base com as características locais, com as características regionais. Estou ministrando aulas lá para o Nordeste. Lá existe uma cultura própria, não é? E essa cultura própria, ela deve enriquecer esse mínimo, enriquecer essas aprendizagens essenciais, tá bom? E aí, então, é o que a gente chama de parte diversificada. O nosso currículo ele vai ser composto das aprendizagens essenciais, que é a Base Nacional Comum Curricular, e da parte diversificada. O que muda de um sistema de ensino para o outro é justamente a parte diversificada. A parte diversificada de uma localidade é diferente de outra, porque eu estou falando de regiões, de cidades, de municípios distintos. Então, um é diferente do outro, beleza? Um é diferente do outro. No entanto, a gente precisa entender que a Base Nacional Comum e a parte diversificada, elas são dois blocos distintos, diferentes, mas que precisam estar juntos. Isso mesmo, precisam estar juntos. Eu não posso separá-los. Eles não são a mesma coisa, mas eles precisam ali estar juntos, porque eles vão se complementar. Um exemplo, né, assim, bem facinho para você entender. Gente, língua portuguesa é Base Nacional Comum ou é parte diversificada? Aí você vai pensar, é comum para todo mundo do nosso país, então é base, né? Isso mesmo, é base. É linguagem, né? É uma forma de expressão, a Base Nacional Comum. Perfeito, perfeito, você acertou. Só que a língua portuguesa, existem ali variações, não é? Quando a gente está lá no sul, tem o sotaque do sul. Quando a gente está lá no Nordeste, tem o sotaque do Nordeste. Existem os diversos sotaques. E até palavras, vocabulários que mudam de uma localidade para outra, não é? Como é que é lá no sul? Será que é assim, ó? Agora é aula de português. À tarde é aula de sotaque. Aí são duas coisas distintas, separadas. O aluno depois junta, aí ele começa a falar na língua. É assim, gente? Claro que não.
Quando o professor está dando aula de português, na mesma aula, ele já utiliza exemplos, ele enriquece, ele complementa com as características locais e regionais. A mesma coisa vai ser lá no norte, a mesma coisa vai ser no nordeste. Eu sempre vou pensar em cada uma dessas situações relacionadas a tudo estar junto, integrado dentro dessa proposta e dentro dessa continuidade mais ampla. Entenderam então como é que vai se dar essas diferenças, como é que vão se dar essas características e essas perspectivas mais amplas? A gente não vai separá-las. A parte diversificada ela vai complementar e vai enriquecer. Elas não se separam. Eu não tenho aula de sotaque e aula de língua portuguesa. Tá tudo junto e misturado ali, porque faz parte então da nossa identidade. Vamos continuar? Olha lá, ó, vou mostrar para vocês agora aí como é que vai funcionar a seguinte ideia. Os currículos, eles devem ser coerentes com as propostas pedagógicas, tá? Das instituições ou redes de ensino, e eles devem adequar as proposições da Base Nacional Comum à realidade, considerando, para tanto, o contexto e as características dos estudantes. O que é adequar, gente, essas proposições da base? Significa flexibilidade. O nosso currículo, ele precisa ser flexível. Isso mesmo, o nosso currículo, ele precisa ser flexível. Em que sentido, professor? Que ele precisa, então, ser flexível dentro, então, dessas situações e dentro desses apontamentos mais amplos. Essa flexibilidade que a gente coloca aqui dentro, então, do nosso currículo, está diretamente associado de que a base propõe uma coisa, mas quando eu me deparo com a realidade, eu preciso fazer ajustes àquilo para que isso faça mais sentido. E tá tudo bem, não tem nenhum problema, é exatamente essa a flexibilidade que a gente precisa buscar. Essa flexibilidade, ela se dá, primeiro, por meio da ideia do contexto dos conteúdos curriculares. Eu preciso pensar em estratégias para que eu possa apresentá-los, representá-los, exemplificá-los, para que eles se tornem significativos. Gente, eu vou ensinar o aluno lá física, mas eu só vou mostrar uma fórmula para ele e botar ele para decorar aquela fórmula. Isso vai ser atrativo? Claro que não. Eu preciso conectar o aluno a esse assunto. Eu preciso fazer isso se tornar significativo para ele. Vamos calcular isso. Isso vai ser útil assim, isso vai ser útil assado. Então é essa ação que a gente precisa buscar dentro de cada uma aí dessas propostas e dentro dessas situações. Eu preciso também decidir formas sobre a organização dos componentes curriculares. Que componentes? Disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar ou pluridisciplinar. E ainda fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares, de modo em que a gente se adote estratégias mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e também da aprendizagem. Gente, essa gestão ela precisa ser propagada? Sim. Ela precisa ser fortalecida? Sim. E a escola ela vai ter que buscar maneiras e formas para que a gente busque qual abordagem epistemológica é a mais adequada dentro, então, dessas perspectivas e dentro dessas ideias. Que mais, professor? Quando, então, a gente vem pensar dentro de cada uma dessas situações? Olha lá, eu preciso também selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas, sempre recorrendo a ritmos diferenciados, sempre a conteúdos complementares e, se necessário, para que a gente possa trabalhar com as necessidades de diferentes grupos de alunos, suas famílias, sua cultura de origem, suas comunidades, os seus grupos de socialização, entre outros e diversos fatores dentro dessa perspectiva. A ideia é justamente essa, gente, para que a gente então fortaleça e busque cada uma dessas ideias. Aqui a gente vai pensar, a Base Nacional Comum Curricular, ela precisa contextualizar os conteúdos, ela precisa decidir sobre as suas formas e suas competências e ainda selecionar e aplicar metodologias adequadas. Tudo bem? Galerinha, tem mais. Olha lá, ó. Eu preciso conceder e colocar em prática as situações e procedimentos. Lembra que a gente falou que a base ela não é só teoria, mas ela está diretamente ligada à prática? Eu preciso construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa, de processo ou de resultado que levem em conta o que, professor? Os contextos e as condições de aprendizagem, tais como os registros de referência para melhorar o desempenho da instituição escolar e dos professores. Gente, a avaliação formativa ela é muito importante, porque ela vai ter como foco o processo. É o processo em que a gente precisa desenvolver para com todos esses indivíduos.
Eu preciso selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para que a gente apoie o processo de se ensinar e de aprender. O processo de ensino e também de aprendizagem, eles precisam ser favorecidos, eles precisam ser fortalecidos dentro de cada uma dessas ideias. Eu preciso também criar e disponibilizar materiais de orientação para os professores. Por quê, gente? Porque muitas vezes os professores eles não têm conhecimento, esse conhecimento todo dessa base que a gente então está trazendo. Então, a formação continuada é quem vai possibilitar tudo isso aí. Por meio de quê, professor? De possibilidades contínuas, do aperfeiçoamento da gestão do ensino e também da aprendizagem, por meio da proposta pedagógica inserida dentro dessas ideias. Eu preciso também manter processos contínuos de aprendizagem sobre a gestão pedagógica e também curricular para os demais educadores, no âmbito das instituições da rede de ensino, em atenção às diretrizes curriculares nacionais, sempre definidas pelo Conselho Nacional de Educação. Gente, processos contínuos de aprendizagem? Sim. Esses processos contínuos de aprendizagem, eles devem nos levar à ideia de que tudo isso precisa ser favorecido e precisa ser entendido dentro então dessa proposta para que a gente possa então buscar a partir dessas características. Gente, observe a palavra processo, observe a palavra contínuo, a ideia da gestão da aprendizagem, sempre para que a nossa base nacional comum curricular, ela não seja algo colocado à goela, né, do indivíduo. Não, mas muito pelo contrário, para que a gente olhe para a necessidade daquele contexto, para que a gente olhe para a necessidade daquela realidade e a gente consiga então flexibilizar tudo isso a partir das características então mais amplas dentro dessas ideias. Tudo bem? Quero mostrar mais para vocês, olha lá, ó. Os currículos, eles devem incluir a abordagem, tá? Os currículos, então, eles devem incluir a abordagem, e não é qualquer abordagem. A abordagem transversal e também integradora dos temas exigidos pela legislação. E aí, gente, a LDB, as diretrizes curriculares nacionais, tá? Olha só, em que a gente torna obrigatório temas, de repente, como o processo de envelhecimento, o respeito de valorização ao idoso, os direitos das crianças e dos adolescentes, a educação para o trânsito, a educação ambiental, a educação alimentar e nutricional, a educação em direitos humanos, a educação digital, tá? O tratamento adequado a partir da temática da diversidade cultural, étnica, linguística e epistêmica, sempre nessa perspectiva ancorada pelo interculturalismo, pelo caráter pluriétnico e também plurilingüe da nossa sociedade brasileira. Nossa sociedade, gente, ela é plural em todos os sentidos. E é por isso, então, que a gente precisa trazer essas temáticas para que elas sejam discutidas de maneira transversal e integradora ao longo do nosso currículo. Gente, as escolas indígenas, tá? As escolas indígenas e quilombolas, elas terão no seu núcleo curricular as suas línguas, os seus saberes, as suas pedagogias, além das áreas do conhecimento, das habilidades e competências correspondentes da exigência nacional da nossa base nacional comum curricular. Então, essas exigências elas precisam ser entendidas também e propagadas a partir dessa ideia. Falei então de educação indígena ou bilíngue, de qualquer uma dessas modalidades, eu preciso desse respeito assim então presente. As instituições ou redes de ensino, elas têm que intensificar um processo de inclusão dos alunos com deficiência, de transtornos globais de desenvolvimento e de altas habilidades nas classes comuns do ensino regular. Então a ideia é justamente essa, é se pautar por meio da inclusão, sempre buscando condições para que haja o acesso e a permanência de aprendizagem. Hoje, professor, inclusão? Sim, inclusão. E aqui a gente está falando da inclusão dentro dessa ideia, está falando de inclusão dentro dessa proposta, porque hoje essa concepção que é utilizada pelos nossos documentos, né? E aí não só nacionais, mas internacionais, por meio então de compromissos para que a gente possa incluir a todos, né? A regra é essa. Claro que esse artigo ele falou da educação especial, público-alvo estudante com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, mas a forma como a gente deve atendê-los deve se dar por meio da inclusão, tá bom? Galerinha, agora a gente vai falar um pouquinho do que essa resolução fala da Base Nacional Comum Curricular dentro de cada uma das etapas. Vamos começar falando da primeira etapa da educação básica, que é então a educação infantil. Olha aí na tela, ó. Bom,
Considerando o conceito de criança adotado pelo Conselho Nacional de Educação, isso aqui, gente, está lá em outra resolução, que são as DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Quem que é criança? Criança é um sujeito histórico de direitos, que interage, brinca, imagina, fantasia, desenha, aprende, observa, experimenta, narra, questiona, constrói sentidos com a natureza e com a sociedade. Eu já vi muito em prova falando que a criança ela vai se tornar um sujeito de direitos à medida em que ela vai se desenvolvendo. Não, ela já nasce como um sujeito de direitos e cabe a gente o respeito a tudo isso, né? Então, ela já nasce como um sujeito histórico, ela tem uma história, tem experiência, tem direitos, e esses direitos estão diretamente ligados ao seu brincar, ao seu interagir, ao seu fantasiar, ao seu desejar. E por meio desse desenvolvimento integral, a gente então deve buscar cada uma dessas ideias, ok? Olha lá, galera. E aí segue, então, a Base Nacional Comum Curricular, ela vai estabelecer os direitos de aprendizagem e desenvolvimento no âmbito da educação infantil. E quais são, professor, esses direitos de aprendizagem? O primeiro é de conviver. A criança ela tem direito de conviver com outras crianças e com adultos, viu? Ela tem direito em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si, do outro e também do respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. Ela tem direito, professor? Sim, ela tem direito de conviver com as crianças e também com adultos. Essa é uma perspectiva quando a gente vem falar da nossa educação infantil. Outro direito que a criança tem, gente, direito de brincar. E é brincar nas suas mais diversas formas, para que ela possa ter acesso a produções culturais, para que ela possa se desenvolver a partir das suas características cognitivas, sociais, expressivas, sensoriais, corporais, emocionais. Olha aí, se desenvolver integralmente. É direito da criança também participar ativamente com adultos e com outras crianças do planejamento da gestão escolar. Oxe, professor, a criança vai participar por meio da gestão? Claro que vai, né? Não quer dizer que ela vai sentar com o diretor na mesa e vai tomar as decisões juntos. Mas ela vai ajudar na escolha das brincadeiras, dos materiais. O que mais, galerinha? Dos ambientes, né? Ela pode participar de outras formas. É direito da criança também explorar os movimentos, os gestos, os sons, as formas, a textura, as cores, as palavras, as emoções. Tudo isso propaga para a gente ideias para que a gente possa pensar nas diversas formas, nas diversas modalidades de expressão. Por falar em expressão, é direito da criança também se expressar como um sujeito de diálogo, de conversa, um sujeito criativo, sensível, dentro das suas necessidades, da sua emoção, dos seus sentimentos, das suas dúvidas, das suas hipóteses. E também é direito da criança ela conhecer-se, ela tem que se conhecer, ela tem que construir a sua identidade pessoal, sua identidade social e cultural, construir uma imagem positiva dela mesma, tá? Vixe, foi mal. Construir uma imagem positiva dela mesma, tava na outra tela, né? Aqui, ó. Imagem positiva dela mesma, a partir então desses grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidado. Gente, conhecer-se, né? Agora, quando a gente falou da educação básica, nós trouxemos a ideia, especialmente quando a gente fala da educação básica, nós trouxemos para todos ali a ideia do autocuidado. E aqui esse conhecimento vai passar por isso. Se a gente for parar para poder pensar, esses direitos da criança, eles estão diretamente ligados também às perspectivas mais amplas de quando a gente vem falar da nossa educação básica. Tudo bem? Então, educação infantil, criança de 0 a 5 anos de idade, é entendida como sujeito histórico de direitos. Tem aqui como nós colocamos, então, quais são os seus direitos, sempre pensados ali sobre aqueles verbinhos. E agora a gente vai falar um pouquinho da educação do ensino fundamental. O ensino fundamental já é para crianças maiores, né? Aqui a gente está falando da criança que tem 6 anos de idade. Ela normalmente entra com 6 e ela vai sair aos 14 anos de idade. É mais ou menos isso aí que a gente então pensa. Por isso, olha só, quando a gente vem falar então da nossa Base Nacional Comum Curricular para a criança do ensino fundamental. Criança ou adolescente, né? Bom, nos anos iniciais do ensino fundamental, é preciso essa articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. Gente, é uma transição difícil, né? Sair da educação infantil e ir para o ensino fundamental. É muito difícil, tá? Prevendo essa progressiva sistematização das experiências,
quanto ao desenvolvimento das novas formas em relação ao mundo, as novas formas de ler, de formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las e de elaborar conclusões em atitude ativa na construção dos conhecimentos. Então essa ideia, ela também precisa ser propagada, ela também precisa ser experienciada dentro de cada uma dessas formas e dentro então dessa subjetividade, especialmente quando a gente vem falar sobre essa ideia de progresso, quando a gente vem falar sobre essa relação com o mundo, sobre essa nova forma de ler, de formular hipóteses, tá? Por quê, galerinha? É uma transição muito difícil. Aqui, né, ela só convive ali com outras crianças, o objetivo é o desenvolvimento integral, existem algumas características próprias. Aqui ela já vai começar a ter conteúdo, né? As exigências elas serão ali maiores. Por isso que, para que a gente possa entender lá a LDB, no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, de modo que se garanta aos estudantes a apropriação do sistema da escrita alfabética, a compreensão leitora e a escrita de textos com a complexidade adequada à faixa etária dos estudantes, o desenvolvimento da capacidade de ler e escrever números, compreender as suas funções e o significado das 4 operações matemáticas. Galerinha, vou falar uma coisa para vocês aqui. Cuidado, tá? As DCNs e o Plano Nacional de Educação falam que a alfabetização ela tem que acontecer até o final do terceiro ano. Aqui, a Base Nacional Comum Curricular, ela foi muito explícita. Ela falou, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização nos 2 primeiros anos. Então, isso pode ser uma pegadinha na hora da sua prova. Falou de BNCC, primeiro e segundo ano. Falou de BNCC, primeiro e segundo ano. Falou de DCN, de PNE, terceiro ano. Tá bom? Então, aqui, ou seja, para as crianças até os 7 anos de idade, o foco deve ser ali a alfabetização. Olha lá, os currículos e as propostas pedagógicas devem ainda prever medidas que assegurem aos estudantes um percurso contínuo. Gente, ao longo de todo o nosso ensino fundamental, buscando essa integração nos 9 anos dessa etapa, sempre evitando que haja a ruptura no processo e garantindo o desenvolvimento integral e de autonomia. A ideia é justamente essa, é proporcionar características mais amplas, proporcionar características mais distintas dentro desse processo de flexibilização, para que a gente leve ao entendimento mais efetivo, mais amplo, e que a gente entenda que a formação no ensino fundamental vai se dar ao longo dos 9 anos. É por isso que a BNCC no ensino fundamental, ela se organiza em áreas do conhecimento. Professor, o que são áreas do conhecimento? Galera, áreas do conhecimento, como se fosse aquele guarda-chuva, onde dentro vão ficar ali as matérias. Vão existir aqui no ensino fundamental, então, algumas áreas do conhecimento, e aí eu vou começar a mostrar para vocês aqui quais são essas áreas do conhecimento, tá? E essas áreas do conhecimento, dentro delas é que a gente vai ter, então, as disciplinas. Não confunda área do conhecimento com disciplina. Por exemplo, linguagens é uma área do conhecimento. Dentro de linguagens é que eu tenho disciplinas, que também são chamadas de componentes curriculares, como a língua portuguesa, como a educação física, a língua inglesa, tá? Então, a arte. Então, isso aí dentro de linguagens. Linguagens, então, é um guarda-chuva, né? É uma área do conhecimento. Dentro da área do conhecimento é que eu tenho as disciplinas. Vou dar um exemplo. Linguagem, área do conhecimento. Arte, componente curricular ou disciplina. História da arte, um conteúdo dentro da arte. Perceberam, então? Então, essa é a distinção. Como se fosse uma ramificação, então, que a gente vai pensando. Vamos falar da nossa primeira área do conhecimento, então. Olha só aqui, ó, linguagens. O que são as linguagens? Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como forma de significação da realidade e também de expressão de subjetividades e identidades sociais. Gente, linguagens, eu gosto muito de falar disso, né? Que linguagem é uma forma de expressão e aí você vai se expressar de alguma forma utilizando então a linguagem que a gente conhece. Significa compreender e explorar as diversas práticas de linguagens, como as artísticas, corporais, as linguísticas, em diferentes campos,
da atividade humana, para que a gente possa, então, continuar aprendendo, para que a gente amplie as possibilidades de participação na vida social e colabore para a construção de uma sociedade mais justa, mais democrática e também inclusiva. Então olha só, aqui são diferentes mecanismos e diferentes formas para que a gente busque a expressão de todas elas. Tudo bem? Gente, dentro ainda de linguagens, é preciso a gente entender que existe, nós até falamos disso, né? Diferentes linguagens. Pode ser a verbal, oral, visual, motora, libras, escrita. Pode ser por meio de informações, de experiências, de ideias, de sentimentos. Mas são muitas formas de linguagens mesmo. Eu preciso também entender que existem diferentes linguagens para que a gente possa defender diferentes pontos de vista, tá? Não só uma, mas de repente, olha ali, os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável, tudo isso precisa ser entendido. A gente precisa entender que as linguagens, elas vão desenvolver o senso estético, as manifestações artísticas, são elas que vão desenvolver o nosso patrimônio cultural da humanidade, são elas que vão buscar as práticas mais pensadas dentro de cada uma dessas situações, a partir de cada uma dessas perspectivas, a partir da nossa produção artístico-cultural. Eu preciso também compreender e utilizar tecnologias digitais de informação, tá? Tecnologias digitais de informação de forma crítica. Que mais, professor? Também de maneira significativa, reflexiva e ética. Todas essas perspectivas, elas nos trazem também a partir dessas características e dessas práticas sociais aqui que a gente está colocando. Gente, expressar é uma forma de se comunicar por meio das diferentes linguagens, por meio da produção de conhecimento, por meio da resolução de problemas, por meio do desenvolvimento de projetos. E esses projetos, eles podem ser autorais ou ainda podem ser também coletivos. O que significa isso, então? Aqui eu falei várias questões relacionadas, então, às linguagens, e eu não citei nenhum nome. Eu não falei, não li nem em nenhum lugar aqui. Língua portuguesa, educação física, arte. Não. Olha só, a arte é uma forma de você se expressar ali por meio da pintura, por meio da música. Olha a língua portuguesa ou libras, se expressar, né? Seja oral ou escrito, enfim. Olha você falar aí, por exemplo, da educação física, uma expressão corporal, não é? Então, assim, as formas, gente, de expressão, né? As formas de expressões que a gente tem, elas vão se dar, então, por meio dessa área do conhecimento. Mas ela não é a única. Existem outras áreas do conhecimento, e essas outras áreas do conhecimento nós vamos falar no próximo bloco. Um beijo e um abraço, e eu te espero. Tchau, tchau.